Com certeza, como nós já tínhamos comentado, não é surpresa alguma esse número de 19 casos daqui para sexta-feira aumentar exponencialmente. Mas isso não é uma questão de que a gente não soubesse, porque a gente já tem pacientes, né, sendo, né, atendidos nos pronto-socorros, UPAs, hospitais, com sintomas, né, sugestivos de síndrome gripal. A diferença que se faz nesse cenário de fase 3 que o ministro colocou na sexta-feira é que ele decretou que todo o território nacional se encontraria nessa fase de transmissão comunitária, em que a gente não sabe de quem a gente pegou o vírus. Doutora Nesse Roberta, ponto, é importante dizer que esses exames foram feitos e a gente ainda tem muitos aguardando ser analisados, né? 1.125, segundo o site lá da CESAP, com 26 pessoas residentes em outras regiões do país, mostrando essa questão da territorialidade, dessa questão de vir de outros lugares. Então é importante entender que mesmo que os números aumentem, isso é importante para a gente saber exatamente o nosso cenário atual. E que se antes a gente não conseguia diagnosticar isso, é porque a gente dependia de terceirizar esses exames para outro estado. Quer dizer que ele já não estivesse circulando, né? eu queria que a senhora pudesse comentar as implicações que tem havido do ponto de vista econômico aí, com duas correntes digladiando aí sobre ficar em casa ou voltar ao trabalho, se é possível haver um consenso, se é possível construir uma solução alternativa que permita a retomada do setor produtivo. O presidente falou em isolamento vertical. Isso é possível? Como é que isso funciona? O que a senhora pensa a esse respeito? Lembrando que eu não sou técnica da CESAP, né? Eu não sou consultora de lá, eu estou aqui como infectologista e na minha concepção eu não tenho nada a declarar em pessoa, né? Eu sempre digo muito, a opinião não é pessoal, a opinião é de especialista. E segundo o que recomenda, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a gente tem esse entendimento que o distanciamento social em determinado momento é importante e as estratégias, se vai fazer horizontal ou vertical, vão depender exatamente do número real da nossa epidemiologia, que era isso que estava faltando, né? Como a gente estava tendo muito atraso no recebimento dessas amostras, a gente via pacientes com uma clínica compatível de síndrome gripal ou algum outro sintoma que levasse a crer que fosse coronavírus, que eu vou falar um pouco mais para frente, que não é bem gripe, é uma questão um pouquinho que o pessoal está confundindo, mas todas as tentativas que a gente puder fazer para não desacelerar a economia e não prejudicar a população são importantes, sim. Do ponto de vista epidemiológico, a gente tem essa visão que quando o número de casos vai decrescendo em relação ao número que a gente vê de mortalidade, por exemplo, isso tem uma estabilidade no número de casos novos e talvez as medidas restritivas podem aos poucos irem sendo redimensionadas. Nada muito abrupto, é tudo uma readaptação da população, seguindo fluxos, rodízios, porque exatamente a gente tem que ter muito cuidado desse retorno, haja vista que houve esse retorno num momento inapropriado na Itália e a gente está vendo agora essa catástrofe dos serviços de saúde lá. Lembrando que quando existe uma catástrofe nos serviços de saúde, as pessoas vão morrer, jovens, idosos, todas as faixas etárias a gente tem descrito lá mortalidade, porque o infarto não vai pedir licença ao Covid, o AVC, uma pneumonia comunitária bacteriana. Então, quando os serviços de saúde estão sobrecarregados, a gente perde a oportunidade de tratar quem tem prioridade. E todos juntos adoecem das mais diversas causas, principalmente das principais infecto-contagiosas, mas isso prejudica de forma muito maior a população. Então, esse retorno tem que ser gradual e analisado cada caso. Na fala do ministro Mandetta, ele coerentemente pontuou que as medidas de quarentena foram muito heterogêneas. Claro, o Brasil é continental, mas foram medidas, digamos, que os políticos
tomaram muito mais relacionados ao clamor da população do que às vezes relacionado a pontuando os níveis técnicos. Eu gosto de pontuar sempre que a gente nunca defendeu fazer exatamente um fechamento de tudo. A Sociedade Brasileira de Infectologia entende que existem momentos a ser feito isso, mas o nosso diagnóstico etiológico estava demorando muito. Então, algumas medidas precisavam ser feitas até a gente ter uma noção melhor da nossa situação epidemiológica.